Que o Senhor Jesus ele seja louvado, exaltado na sua vida, que Ele possa sim te dar muita graça, sustentar-nos na beleza da sua santidade. É importante que quando nós estamos dispostos a parar um pouco para ouvir a palavra de Deus, o Senhor ele vai manifestar a sua vontade, o seu querer. Isso é importante porque na caminhada como cristão nós temos enfrentado muitos embates, lutas, desafios, mas o mais importante é que quando nós permanecemos na presença de Deus, Ele vai nos dar capacidade para que nós possamos vencer cada obstáculo. Paulo, escrevendo para os irmãos da Galácia, ele fala algo tão interessante depois que a igreja ela estava passando por ataques dos judaizantes, onde eles estavam colocando a igreja contra o apóstolo Paulo, principalmente no que se diz respeito ao ensinamento. Porque os judeus ele diziam para a igreja que eles, sendo gentios, eles deveriam ser circuncidados. Quanto na verdade, Paulo estava ensinando que essa igreja agora em Cristo, eles precisavam seguir a Cristo. Eles já estavam livres. Eles eram pessoas agora que deveriam desfrutar de uma nova proposta que o próprio Cristo estava lhes oferecendo para uma vida santa, para uma vida de vitória, que eles não viessem de forma nenhuma voltar ao velho judaísmo, porque o velho judaísmo oferecia para eles dogmas, oferecia para eles as velhas tradições, e eles não deveriam estar mais apegados a tradições, dogmas e ritos, mas agora eles estavam livres em Cristo. E Paulo escreve do primeiro capítulo, do capítulo 1 até, ou seja, do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 1, trazendo para aquela igreja o que o próprio Deus fez através da vida deles mediante a pessoa de Jesus Cristo. E Paulo ele traz algo tão importante que uma vez o judaizante colocando a igreja contra ele, ele corrobora, ele afirma o seu apostolado. Ele disse: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Paulo ele afirma: olha, eu sou apóstolo não por intermédio de homem. Eu não fui escolhido apóstolo por homens. E deixa isso bem claro. Nem por intermédio de homens. Ele está dizendo: quem me habilitou, quem me escolheu, quem validou o meu apostolado foi Cristo. Eu fui chamado por Cristo, então o meu apostolado ele é verídico, ele é verdadeiro. O meu apostolado ele tem garantias dadas por Cristo. Ele me enviou, ele me separou. É só nós lermos Atos capítulo 9. Quando Saulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ali Jesus escolhe ele para ser apóstolo dos gentios. Importa o quanto se deve sofrer por amor do meu nome. Então Paulo ele traz para os irmãos da Galácia que o seu apostolado é válido. Ele foi escolhido por Jesus. Ele foi separado por Cristo e pelo Senhor, que é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Então ele mostra aqui o seu apostolado. E ele vai destacando no versículo de número 2, ele diz assim: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor
Jesus Cristo. Observe que Paulo ele traz uma redundância tão grande que esse Deus que ressuscitou Jesus Cristo, e ele foi tanto agraciado com esta oportunidade para ser apóstolo e para receber as bênçãos de Deus, estava tanto condicionado a ele como os irmãos que estavam com ele. E é tão importante que ele diz assim: todos os irmãos, meus companheiros e as igrejas da Galácia, graça a vós outro e paz da parte de Deus. É tão importante que Paulo ele apresenta essa ação maravilhosa, redentora, que resgata, que habilita, que salva esse homem, coloca a graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcançou. É a graça de Cristo que nos regenera. É a graça de Cristo que nos dá a condição de sermos novas criaturas. Só mediante a graça de Cristo que nós fomos alcançados e perdoados. Somente por esta graça que nós temos a condição de nos achegar a Cristo. E é justamente a graça de Cristo que promove em nós paz. É por isso que ele coloca a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a graça nos absorve e Cristo nos dá paz mediante esta graça maravilhosa. Desfrutamos de uma paz perene porque quem promove isso em nós é Cristo. Ele nos resgata, nos regenera. Foi Ele que nos deu uma condição de olharmos, encarar as coisas com uma visão diferente. Embora que as coisas ela não estejam indo muito bem para nós, mais uma vez, confiando em Cristo, nós temos totais condições de vencer. Porque, primeiro, que nós fomos alcançados por esta graça. Segundo, esse Cristo nos promove paz no nosso coração, e mesmo que estejamos enfrentando lutas e obstáculos na vida, mas vamos enfrentar isso com um coração aquebrantado diante de Deus e confiando no Senhor. É isso que a graça de Deus promove. Ela promove liberdade, mas ela promove também paz, segurança, maturidade, uma vida com Deus, de experiência, aonde nós vamos estreitar essa relação com Deus e entender que o propósito de Cristo ele vai se cumprir na vida daqueles que confiam nele. Paulo traz esse entendimento para os irmãos e é tão importante que ele diz: graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Apresenta que essa graça de Cristo ela é tão grandiosa que o próprio Cristo ele se habilitou, ele se voluntariou, ele perdoou os nossos pecados, ele nos purificou. Ele nos deu vida quando estávamos nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos resgatou. Cristo promove isso em nós para que nós venhamos compreender que somente pelo sacrifício de Cristo nós podemos ter vida. Somente pelo sacrifício de Cristo nós possamos alcançar de Deus seus favores. É mediante Ele que nós possamos alcançar isso. E o apóstolo Paulo diz que Cristo, ele se habilitou, entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele se habilitou para nos desraigar deste mundo, para tirar-nos desta servidão do pecado que nos aprisionava. Esse mundo pecaminoso, maligno, que é isso que ele está mostrando, aonde o homem vivia, ele estava em um estágio tão avançado de pecaminosidade que ele estava morto.
A condição desse homem era de condenado, de morto nos delitos e pecados, não tinha esperança. Esse homem não podia de forma nenhuma conseguir chegar a Deus. Mas, mediante Cristo Jesus, Ele nos habilitou para que nós possamos ter o quê? Vida nele. E quem foi que habilitou Cristo? O próprio Paulo deixa isso bem claro. Ele foi habilitado pelo nosso Deus, a vontade de nosso Deus e Pai. É a vontade de Deus que estava se cumprindo quando Cristo estava morrendo lá na cruz. Era a vontade do Pai. O próprio Jesus declarou várias vezes: foi para isto que eu vim. Ele ir para a cruz para resgatar a humanidade consistia em satisfazer a vontade do Pai. Foi o Pai que enviou o Filho para a cruz. Isso às vezes é difícil das pessoas entender isso, mas foi o próprio Deus que enviou Cristo para a cruz para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser alcançados por esta graça maravilhosa. E é tão interessante que o próprio Deus é glorificado nisso. Paulo ele diz aqui no verso 5: a quem seja a glória pelo século dos séculos. A glória se deve a Ele. A honra é para Ele. O louvor é para Ele. O reconhecimento dessa grande obra, devemos atribuir isso a Ele. Homem não tem mérito nenhum nesse particular. O mérito é de Deus. A honra é para o Senhor. O louvor é para o Senhor. A glória é para o Senhor. Paulo está fazendo essa introdução do versículo 1 ao 5 para que a igreja pudesse compreender a obra que foi feita, que foi realizada em prol de cada um. É por isso que ele está mostrando aqui a obra de Cristo que foi feita, que foi realizada, para que esse homem não viesse duvidar de forma nenhuma daquilo que Deus ele pode promover na vida dele. Porque, como eu disse no início, estava havendo uma introdução de falsos ensinamentos. E por essa introdução desses falsos ensinamentos, muitas pessoas estavam abrindo mão da sua vida como cristão. E Paulo ele deixa isso bem claro no versículo de número 6. Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. O que Paulo está mostrando do versículo 1 ao 5, essa grande obra que Cristo fez, e por falta do entendimento de alguns e pela introdução de falsos ensinos, muitos estavam deixando se levar. Muitos estavam abandonando a fé, muitos estavam deixando Cristo, muitos estavam negando a Cristo e voltando para o velho judaísmo. Seguir a Cristo e voltar para as velhas práticas é virar as costas para Ele, é abandonar a Ele, é negar o que você um dia confessou, é abrir mão da proposta que o Evangelho tem para a sua vida. E Paulo diz assim: estou admirado, porque muitos entre vós estão depressa, estão deixando, estão abrindo mão, estão seguindo a outro evangelho que não seja aquele que o próprio Paulo tem ensinado. Então a falta de entendimento nas pessoas leva elas a abandonarem o evangelho. A falta de entendimento das pessoas levam elas a virar as costas para Cristo. Então, o que vai fazer com que nós permanecemos servindo a Deus com alegria? É o entendimento que nós temos da obra do Calvário. É o entendimento que nós teremos da obra de Cristo e o efeito dessa obra, o que ela pode suscitar na nossa vida. É nós permitirmos que este Evangelho ele entre no nosso coração e compreendemos. É por isso que Tiago ele diz assim: não sejais ouvintes esquecidos, mas praticantes. O que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo assim: vocês estão vindo,
Vocês estão ouvindo, mas ao mesmo tempo vocês esquecem. Com a mesma rapidez que vocês ouvem, é a mesma rapidez que esquecem. Ou seja, vocês não estão absorvendo a mensagem para que ela possa mudar a vida de vocês. Vocês estão sendo apenas ouvintes. Mas o segredo do Evangelho, o propósito do Evangelho não é que apenas nós ouvimos palavras bonitas, mas é permitir que esta palavra torne-se em nós uma fonte. É refletir sobre a mensagem, é pensar sobre esta mensagem, é fazer uma autoanálise pela própria palavra. Lerem o capítulo 15 de João. Jesus começa dizendo que é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, toda árvore nele, todo ramo nele que não der fruto é cortado e lançado fora, mas aquele ramo que está ligado nele, ele é podado para que dê mais fruto ainda. Só que ele vai discorrendo sobre isso. No versículo 3 ele diz: vós já estáis limpo, limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. A palavra de Deus, ela precisa, uma vez nós dando credibilidade a ela, ela tem poder para limpar-nos. E como é que a palavra nos limpa? Você ouve a palavra, você reflete sobre aquilo que você está ouvindo, você faz uma autoavaliação de si mesmo e você não está em concordância com esta palavra. Então você precisa mudar. É isso, e quando você muda, a palavra de Deus diz: vocês já estão limpos. Limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. E ele começa discorrendo ainda nesses versículos, ao ponto do versículo 5 em diante dizer que nós verdadeiramente nós somos discípulos de Cristo. Mas quando Cristo é glorificado na nossa vida, há uma condição, há uma exigência de Deus para que nós nos tornamos discípulos dele. Para que você ore e aquilo que você está pedindo a Deus seja respondido. É só ler, estou só fazendo aqui um relapso para que você compreenda. Lê o texto todo para que você compreenda o que a palavra de Deus ela está exigindo para que nós venhamos estar habilitados para pedir ao Senhor aquilo que nós quisermos, e nisso será feito, porque naquilo que eu estou pedindo, uma vez eu estando fazendo a vontade de Deus, eu nunca vou pedir algo que esteja fora da vontade do Senhor. É por isso que aquilo que pedirdes ao Pai, Ele vai conceder, porque você nunca vai pedir algo que esteja fora da vontade dEle. Voltando aqui para o texto, Paulo diz assim: tão depressa vocês estão deixando o Evangelho e seguindo o outro. Só que Paulo no versículo 7 ele diz assim: qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Paulo diz: vocês estão se debandeando para um outro Evangelho. Sim, e não é outro, ou seja, não tem outro Evangelho. Mas alguns que estão procurando introduzir em vocês a mensagem para que vocês possam se debandear, para separar o rebanho, para dividir a igreja, para confundir a mente de vocês. Eu estou parafraseando para você entender. Porque quando chega uma pessoa com uma proposta que não seja ela o Evangelho, é para tentar confundir a tua mente. É para tentar desvirtualizar aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o que nós mais temos visto hoje, principalmente nos meios de comunicação, é pessoas trazendo ensinamentos, pessoas falando coisas que parecem bonito e parece bom. Quando você faz uma autoanálise daquilo, é um risco grande. Porque as pessoas colocam tanto facilidade nas coisas
que você não precisa fazer isso para ser um cristão, você não precisa ir à igreja para ser crente, para servir a Deus, você não precisa ir. Então são pessoas que não se submetem à autoridade, que não estão debaixo de um senhorio, que não se submete à liderança e estão dizendo, olha, você também não precisa ir não. São os desigrejados, são pessoas que não estão debaixo de autoridade e de senhorio de ninguém. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque Paulo diz, olha, por esses ensinamentos, muitos de vocês estão se debandeando. Muitos de vocês estão negando a fé e estão voltando para as velhas práticas. Porque eles estão introduzindo em vocês ensinamentos que não é o que a Bíblia nos ensina. Não é o evangelho que prego. E as evidências do evangelho que Paulo prega, ele deu aqui do versículo 1 ao 5. Evidências claras de qual o propósito, qual é o objetivo que Deus fez, qual é o propósito de Deus em ter enviado Cristo, e a missão de Cristo era resgatar o homem para que o homem pudesse verdadeiramente ser libertos dos seus pecados, dos ritos, dos dogmas, das tradições. Cristo, ele promove liberdade em nós para servi-lo. Não é liberdade para fazer o que queremos, mas é liberdade para servi-lo. Para nós estarmos realmente na presença de Deus inteiro, corpo, alma e espírito. Não a metade. Paulo traz isso tão depressa, admiro que tão depressa vocês estão deixando o evangelho. Para se construir algo se leva tempo, mas para se destruir é questão de segundo. Para estruturarmos a nossa mente com ensinamentos, nós temos que estudar, pesquisar, e isso leva tempo. Mas uma semente, uma maçã podre, ela destrói, ela apodrece todos os outros. É por isso que a Bíblia diz, acautelai-vos. Tome cuidado com os falsos profetas. Eles estão disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós temos que tomar cuidado, e Paulo está advertindo a igreja, vocês estão caindo em armadilhas, estou parafraseando. São ensinamentos que não vão somar, que não vai agregar valores para a vida de vocês. Mas são ensinamentos que levam vocês a voltarem para as velhas práticas. E nisso não consiste a vontade de Deus. E Paulo mostra aqui no verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja ele anátema. O que Paulo está dizendo assim, ainda que seja nós, e ainda que desça um anjo do céu, pregando um outro evangelho que não seja este que eu vos tenho anunciado, é anátema. Esse evangelho é mentiroso. Não existe. É fábulas. Não é verdadeiro. Na verdade, tem versão que diz assim, não é evangelho. Se a nossa pregação, ela não for, a base da nossa pregação não for Cristo, não for Jesus ressuscitado, é vã a nossa pregação. Estamos pregando qualquer outra coisa, menos evangelho. Porque o evangelho que restaura, que liberta, que salva, é o evangelho que fala da cruz de Cristo. É o evangelho que apresenta Jesus como fundamento. É por isso que a palavra de Deus nos diz claramente que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é a base da nossa pregação. A base da nossa pregação, o cerne da nossa pregação é Jesus. Se não for Cristo, você está pregando qualquer outra coisa, menos evangelho. Essa é a grande verdade.
E é isso que Paulo está dizendo. Pode descer um anjo do céu. Se o evangelho que for pregado não for o que fala da cruz, não for o que fala de Cristo, o ressuscitado, o que eu vos tenho assinado, que eu vos tenho ensinado, se não for esse, é vã, é anátema, é falso. Porque o evangelho genuíno é o que fala de Cristo ressuscitado. É o que fala da cruz de Cristo. É o que fala do Messias que veio, morreu, mas ressuscitou. É isso que Paulo diz. Fechando aqui no versículo 9, ele diz: assim como já dissemos agora, a respeito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daqueles que recebeste, seja anátema. Isso é importante. Paulo fecha aqui no versículo 9, trazendo a esse entendimento. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, é anátema. O conselho é: não receba um evangelho adulterado que não leva você a refletir sobre a sua vida, refletir sobre a sua condição. Não receba um evangelho que não tem poder de transformar a vida do homem. E o único evangelho que tem poder para mudar, moldar, transformar, resgatar um homem, trazer esse velho homem, transformar ele em uma nova criatura, somente o evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo está dizendo: se vocês ouvirem um outro evangelho que vai além desse, é anátema. Não existe, não tem outro. Rejeite, não aceite. Queridos, que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê muita graça, é uma palavra de reflexão, para que nós venhamos realmente refletir a nossa atual situação e condição. Como eu falei agora há pouco, há muitos que falam sobre evangelho. Agora nós temos que entender qual o evangelho que está sendo anunciado. É o de Cristo? É o que fala da cruz? Ou é aquele que só fala de bênção, de prosperidade, vem para cá que é só sombra e água fresca? Tem que tomar cuidado. Porque Jesus, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. É o evangelho de renúncia. É o evangelho que nos faz nascer de novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então é o evangelho que nos faz nascer de novo. É o evangelho que nos muda e molda a nossa vida. Que Deus te abençoe de forma poderosa e maravilhosa.